Bom dia a todos e todas e obrigada por aguardarem. Sou a Beatriz, gerente de Relações com Investidores da Espaço Laser, e hoje estamos aqui para apresentar os resultados referentes ao segundo trimestre de 2025, que foram divulgados ontem ao mercado. O release e o ITR já estão disponíveis na CVM em nosso site de RI. Informamos a todos que essa videoconferência e os slides estão sendo transmitidos pela internet através do site ri.espacolaser.com.br, onde a apresentação também está disponível para download. Durante a sessão de Q&A, as perguntas poderão ser feitas através do botão levantar a mão ou raise hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente no mesmo botão. As perguntas também podem ser feitas clicando no botão Q&A no inferior da tela, mas caso a sua pergunta não for respondida durante a teleconferência por conta do tempo, enviaremos a resposta por e-mail. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Espaço Laser, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. As considerações futuras não são garantia de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Participam hoje da teleconferência a Magali Leite, CEO da companhia, e Fábio Tikawa, CFO e diretor de Relações com Investidores. Gostaria de passar a palavra agora para a Magali Leite para dar início à apresentação. Por favor, Magali, pode prosseguir. Obrigada, Bia. Bom dia a todos e obrigada por participarem do nosso call de resultados do segundo trimestre de 2025. Vamos começar pelo slide de destaques, o slide 4. Encerramos o trimestre com avanços relevantes em todas as frentes do nosso negócio, tanto do ponto de vista operacional quanto financeiro, com melhorias consistentes em praticamente todas as linhas do nosso resultado. O nosso System-Wide Sales cresceu 10% no trimestre, refletindo não apenas a força da nossa marca, mas também os avanços da nossa estratégia comercial. No acumulado do semestre, o crescimento foi de 12%. O Same-Store Sales também apresentou um desempenho sólido, com alta de 8% no trimestre e de 10% no semestre, o que representa um ganho de 11 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Esses números reforçam a consistência da nossa trajetória de recuperação. O nosso ticket médio cresceu 8% na comparação com o segundo trimestre de 24 e no acumulado do semestre, o avanço foi de aproximadamente 16%. Do lado financeiro, encerramos o trimestre entregando um lucro bruto de 101 milhões, um crescimento de 11% na comparação anual, com uma margem bruta de 38%. O EBITDA ajustado foi de 65 milhões, um avanço de 14% com margem de 24%. No acumulado do ano, a gente alcançou 145 milhões em EBITDA ajustado, um crescimento de 11% com uma margem de 26%. Um desempenho sólido que reflete os ganhos operacionais e a nossa disciplina de execução. Nosso lucro líquido ajustado foi de 9 milhões no trimestre, um crescimento de 82% em relação ao segundo trimestre de 2024. Na visão contábil também houve um avanço expressivo de 63%. No semestre, o lucro líquido ajustado chegou a 32 milhões, uma alta de 75%, frente ao mesmo período de 2024, enquanto o lucro líquido contábil cresceu 108%. Seguimos também avançando na frente de estrutura de capital. Nossa dívida líquida caiu 31 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano passado e o índice de alavancagem seguiu em queda, encerrando o trimestre 1,97 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA, o 13º trimestre consecutivo de redução. Dando continuidade ao processo de fortalecimento da gestão e da execução, anunciamos em junho a chegada do João Veras como nosso novo diretor de operações. A entrada do João representa um passo importante
na consolidação da liderança operacional, com foco na padronização de processos, resolução de desafios do dia a dia e melhoria contínua da experiência do cliente. Passando para o slide 5, como mencionei anteriormente, tivemos mais um trimestre de crescimento nas vendas, com o System-Wide Sales crescendo 10% no trimestre e 12% no semestre. No gráfico à direita, vemos que o Same-Store Sales acompanha essa dinâmica, com alta de 8% no trimestre e 10% no semestre. Passando para o slide 6, destacamos os principais vetores por trás desse crescimento. Seguimos ajustando nossa política de preços. No trimestre, nosso ticket médio subiu 8%, reflexo de uma estratégia comercial mais orientada a valor. Temos buscado capturar na precificação os diferenciais competitivos da nossa marca, o que se traduz em uma melhor monetização tanto da base atual de clientes quanto das novas captações. A demanda por tratamentos em áreas tradicionalmente relevantes, como pernas, segue elevada. O destaque recente, no entanto, é o crescimento expressivo na procura por tratamentos mais completos na região íntima, com um número cada vez maior de clientes optando por 3 áreas em vez de apenas 2. No slide 7, reforçamos que a Espaço Laser segue sendo referência em satisfação do cliente. Encerramos o trimestre com um NPS de 86 e, em julho, alcançamos uma nota ótima de 8,1 no Reclame Aqui, superior à média do setor, enquanto outros players têm enfrentado desafios nesse indicador. Esses resultados reforçam nossa liderança e o compromisso contínuo com a experiência do cliente. Ao longo do trimestre, observamos também um movimento contínuo de fechamento de lojas por outros players, em linha com o que vemos compartilhando desde o terceiro trimestre de 2024, o que, de certa forma, contribui para ampliar nosso espaço competitivo e cria oportunidades adicionais para avanços de participação de mercado. Esses foram os destaques do trimestre. Com isso, encerro essa primeira sessão e gostaria de passar para a análise de nosso desempenho financeiro, que será conduzida pelo nosso CFO, Fábio Tikawa. Obrigado, Magali. Começando pelo slide 9, registramos uma receita bruta de 349 milhões no trimestre, representando um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior, reflexo de nossa estratégia comercial de reposicionamento de preço. No semestre, apresentamos uma receita bruta de 722 milhões, com crescimento de 6% no período. Com isso, o índice de cancelamentos foi de 11,7% da receita bruta no trimestre e de 10,6% no acumulado do ano, em linha com os últimos períodos. No slide 10, vemos que a receita líquida totalizou 267 milhões no trimestre, com crescimento de 7% em relação ao segundo trimestre de 2024. No acumulado, o crescimento foi de 6%. No gráfico à direita, vemos que o lucro bruto atingiu 101 milhões no trimestre, com ganhos de 11% e margem bruta de 38%. No acumulado do ano, o lucro bruto foi de aproximadamente 220 milhões, com margem bruta ajustada de 39,5%. Os ganhos de margem refletem as iniciativas de eficiência operacional implementadas nos últimos 12 meses e uma maior austeridade na gestão de custo. Passando para o slide 11, o EBITDA ajustado somou 65 milhões no trimestre, com margem de 24%. No acumulado do ano, alcançamos 145 milhões de EBITDA ajustado, correspondente a uma margem de 26%. Continuamos com os nossos esforços de melhora da rentabilidade da nossa operação. Entregamos nesse trimestre um crescimento de margem EBITDA de 140 pontos percentuais e no semestre o crescimento foi de 110 pontos percentuais. À direita, destacamos que o lucro líquido ajustado foi de 9 milhões no trimestre, um avanço de 82% em relação ao mesmo período de 2024. No semestre, o lucro líquido ajustado totalizou 32 milhões, um crescimento de 75%. O lucro líquido contábil apresentou também um crescimento expressivo de 63,4%. No acumulado do ano, mais que dobramos, apresentando um crescimento de 108%.
Esse resultado reflete tanto a evolução operacional quanto a eficiência fiscal da companhia no período. No slide 12, reforçamos nossa disciplina na alocação de capital e foco na geração de caixa. Encerramos o trimestre com 63 milhões de geração de caixa operacional, um avanço de 4% e conversão de 97% do EBITDA em caixa. No acumulado do ano, geramos 113 milhões em caixa operacional, com uma conversão de 78% em caixa. Passando para o slide 13, destacamos a evolução consistente de nossa estrutura de capital ao longo do segundo trimestre de 2025. Seguimos reduzindo nosso nível de alavancagem, que atingiu 1,97 vezes a relação dívida líquida sobre o EBITDA, um patamar que reflete tanto o desempenho operacional sólido quanto a nossa disciplina na gestão de recursos. Apesar do cenário de juros elevados e dos investimentos de 11 milhões realizados no trimestre, conseguimos reduzir nossa dívida líquida em 31 milhões na comparação com o segundo trimestre de 2024 e em 6 milhões frente ao trimestre anterior, refletindo a resiliência do nosso negócio e o foco contínuo na geração de caixa com o objetivo de reduzir a alavancagem. Como reflexo dessa disciplina financeira e conforme mencionado na divulgação anterior, recebemos da Moody's a classificação A para o rating corporativo, superior atribuído por outra agência à companhia. Agora devolvo a palavra para Magali, que irá apresentar uma breve atualização de outras iniciativas dentro da companhia. Obrigada, Fábio. Indo para o slide 14, avançamos de forma relevante no projeto Resfriadores, cujo foco é melhorar a experiência dos clientes nas lojas, além de reduzir os nossos custos operacionais. Neste trimestre, aceleramos a implantação e encerramos o período com 248 lojas equipadas, o equivalente a 44% do nosso parque, comparado com 165 lojas do encerramento do primeiro trimestre do ano. A iniciativa tem contribuído para otimizar a rotina operacional e elevar o padrão de conforto, que são fatores importantes para a retenção e reativação de clientes que valorizam uma experiência mais completa e acolhedora. No slide 15, destacamos as perspectivas econômicas e seus impactos no mercado de capitais. O mercado de ações tem sido impactado por um conjunto de fatores relevantes, a começar pelo tarifaço anunciado pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, que gerou forte repercussão e contribuiu para o aumento da percepção de risco por parte dos investidores. Além disso, a manutenção da inflação em patamares elevados, superando o teto da meta do Banco Central, e o ambiente de insegurança fiscal segue impressionando os ativos locais. Mesmo diante desse cenário adverso, as ações da Espaço Laser ESPA3 vêm demonstrando resiliência com valorização de 47,9% no primeiro semestre de 2025. Também merece destaque a força do setor de beleza, no qual a depilação a laser está inserida. Segundo o IDAT, o Índice Diário de Atividade Econômica do Itaú, o segmento liderou o crescimento entre os serviços no primeiro semestre de 2025, impulsionado por hábitos de consumo recorrentes e pela busca constante por bem-estar, fatores que ajudam a sustentar a demanda mesmo em um ambiente macroeconômico desafiador. No slide 16, apresentamos a Laser Shop, nosso novo conceito que teve início no final de julho. A proposta da Laser Shop é ampliar o alcance da marca, principalmente entre o público masculino, conectando bem-estar e cuidado de forma mais próxima e descomplicada. O pontapé inicial foi um evento exclusivo na nossa flagship em São Paulo, com a presença de mais de 45 influenciadores, empresários e convidados especiais ligados ao universo masculino e de estética. A estratégia segue ao longo do segundo semestre. Cada regional da Espaço Laser no Brasil está recebendo um enxoval Laser Shop com ambientação especial nas lojas, além de outras ativações focadas em atrair e engajar esse público. Essa frente é parte do nosso compromisso em tornar o autocuidado mais acessível e natural para todos os perfis de clientes.
Por fim, no slide 17, reforçamos nosso posicionamento no segmento de wellness e bem-estar com parcerias estratégicas. Contamos com mais de 700 parceiros entre marcas nacionais e regionais, destacando Chili Beans, Plié, Centauro, Smart Fit e, por último, a Hidrata, cuja parceria foi recentemente estabelecida. Também ampliamos as ações com redes de spa e desenvolvemos iniciativas de cross-selling com apoio a eventos promovidos pela Smart Fit, incluindo campeonatos de beach tênis e outras ativações em espaços públicos. Com isso, encerro agora a apresentação e vamos seguir para a nossa sessão de Q&A, que será conduzida pela Beatriz Silva, nossa Head de RI. Pessoal, nós iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso você deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão ou raise hand no inferior da tela. E se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente nesse mesmo botão. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Kelvin Deschen, do Itaú BBA. Sr. Kelvin, pode prosseguir com a sua pergunta. Obrigado por pegarem minhas perguntas, são duas aqui do meu lado. A primeira é sobre vendas, né? Vocês têm tido uma performance bem resiliente aqui, principalmente com a estratégia que vocês têm tido de recomposição de preço nos últimos trimestres. Só que quando a gente olha justamente para o IDAT, né, que vocês, até legal que vocês mostraram ele na apresentação hoje, mas quando a gente olha para alguns segmentos, a gente já começa a ver alguns sinais de desaceleração, e mesmo quando a gente pega essa categoria de serviços de beleza, junho já foi um mês mais fraco, né? Então, minha pergunta é como vocês estão vendo essa demanda na ponta, se vocês sentiram alguma desaceleração na parte final do tri passado e também nesse início do primeiro trimestre. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é sobre a dívida, né? Queria pegar uma atualização com você, Fábio, sobre o update, sobre a situação atual da dívida, tanto negociações para eventualmente baixar esse custo, mas também os avanços nas transferências da dívida da holding para subsidiária operacional. São essas duas. Obrigado, pessoal. Oi, Kelvin, obrigada pela pergunta. Aqui é a Magali. De fato, a gente vem fazendo uma série de iniciativas que têm ajudado bastante a ter essa visão construtiva em relação à demanda. Nosso modelo de negócio, como você conhece bem, é bastante resiliente e a consistência na entrega operacional tem proporcionado um aumento da nossa base. Nós fizemos, de forma recorrente e consistente, uma recomposição que tem ajudado, inclusive, a trabalhar bastante de forma proativa na recomposição do nosso mix também. Então, esse reajuste contínuo da tabela e a melhora do mix, onde a gente tem conseguido capturar mais venda através da ampliação de mais áreas por pacote, tem trazido aí ganhos não só pontuais, uma resiliência da nossa receita, mas ela tem construído um lifetime value mais interessante e tem trazido os mesmos clientes a contratar ao longo do tempo que ficam com a gente, a aproximadamente 5 partes do corpo ao longo de mais ou menos 4 anos que eles ficam aqui. As novas safras têm contratado mais áreas no mesmo pacote. Isso indica que, embora o cenário macroeconômico inspire cautela, a gente continua observando um bom nível de atividade nas nossas lojas e um comportamento de compra muito coerente com a nossa proposta de valor. Kelvin, bom dia, é o Fábio aqui. Em relação à dívida, né, a sua pergunta sobre dívida, de fato, em teu entendimento, é o que a gente está buscando, é colocar a dívida no lugar certo e ter o custo adequado ao crédito, ao perfil de crédito da companhia, né? Então, sim, estamos evoluindo nas conversas aqui, seja com os nossos parceiros financeiros atuais, mas também abrindo frentes com outros agentes, né, de agentes financeiros, para a gente otimizar a nossa estrutura de capital, buscar ter um melhor custo aqui de dívida para a companhia. Estamos evoluindo, tem conversas bem avançadas nessa frente. A nossa expectativa é, de fato, até o final do ano, a gente poder ter esse assunto já resolvido, com dívida no lugar certo, ao funding apropriado ao perfil de crédito da companhia.
Perfeito, pessoal, super claro. Obrigado. Lembrando que para fazer pergunta, basta clicar em levantar a mão. A nossa próxima pergunta vem do Alexandre Caruso. Alexandre, pode desbloquear o seu microfone e prosseguir, por favor. Oi, bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Sim, tá ótimo. Eu fiz uma pergunta um tempo atrás no e-mail de vocês do RI e não recebi retorno. Eu vejo que vocês batem muito no ponto da nota que vocês possuem no Reclame Aqui, que é uma excelente nota e até se comparado com os concorrentes, digamos que dá de 10 a 0, né? Mas se eu pegar, por exemplo, a avaliação do Google, né, nas lojas aqui da região, eu moro na região de Campinas, todas elas, em sua grande maioria, estão com notas 1,8 de 5, 1,3, 2,1. E aí, quando você vai olhar para os concorrentes, que no Reclame Aqui estão com notas ruins, o cenário muda, né? Esses concorrentes eles estão com nota 4,5, 4,7. Eu, como consumidor, e assim, boa parte das pessoas que eu conheço, o primeiro lugar que vai pesquisar sobre uma empresa é no Google, né? Até quem não conhece a Espaço Laser, que é só uma clínica de depilação e não conhece as marcas, vai procurar ali na região quais clínicas atendem, vai se deparar primeiro com essa nota e não com a do Reclame Aqui, né? Então, eu acho que é um ponto preocupante. Vocês têm avaliado isso? Porque, por exemplo, a de Americana, que é perto aqui da região que eu moro, se eu não estou enganado, está com uma nota 1,8, né? E aí você vai, eu não sei qual que é da concorrente lá daquela atriz da Globo, está com nota 4,7. Então, assim, eu como consumidor, sem conhecer nenhuma das marcas, eu vejo uma com 1,7 de avaliação e vejo outra com 4,7, eu provavelmente nem vou tentar contato com a de 1,7, eu já descarto na hora. Então é um ponto que eu vejo como muito preocupante. Apesar do Reclame Aqui estar sendo bem cuidado e né, tem um retorno, enfim, eu vejo que no Google as avaliações estão bem negativas. Tem algum trabalho que vocês estão fazendo para mudar isso? Talvez reverter essas avaliações, ligar para o pessoal tentar reverter, algo do tipo? Alexandre, aqui é a Magali, muito obrigada aí pela sua pergunta e pela sua contribuição. A gente gosta muito de ouvir as percepções diferentes e é importante para continuar contribuindo para o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Nós estamos no momento de remodelar nossa estrutura de atendimento ao cliente. Esse tipo de input é bom para a gente redirecionar o que eventualmente precisa ser feito. Em algumas regiões, sim, a gente tem algumas demandas específicas e excesso de demanda, principalmente por agenda de máquina. Estamos trabalhando fortemente para melhorar essa estrutura. O que a gente tem de concreto, além do Reclame Aqui, é o nosso NPS. O nosso NPS é altíssimo, é de 86. E eu queria aproveitar para reforçar que, em função das mudanças e sofisticação do nosso sistema, que atende a jornada do nosso cliente de forma digital, nós recebemos, através dos nossos próprios clientes, um aumento de 23% de indique. Então, a gente tem trazido leads que são decorrentes do nível de entendimento da qualidade do nosso serviço. E isso, para a gente, é um indicador muito forte também. E estamos levando em consideração toda a sua contribuição e vamos trabalhar em cima disso também. Muito obrigada. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Luiz Santos, da Lapin Capital. Luiz, pode prosseguir com a sua pergunta. Opa, bom dia. Me escutam? Perfeito. Sim, ótimo. É, bom dia, Beatriz, Magali, Fábio. A gente tem algumas perguntas do nosso lado, uma com follow-up em relação à dívida e mais duas pontuais. Em relação à dívida, a gente nota que o spread médio hoje da dívida da companhia é totalmente incondizente ao rating e ao momento operacional da empresa. A gente estava pensando se vocês teriam algum plano relacionado a um possível reperfilamento da dívida, ou se as iniciativas são realmente somente aquelas mostradas no Investor Day desse ano. E aí, em relação ao Investor Day, e fazendo follow-up ao que o Kevin
perguntou, vocês mostraram que a alocação da dívida da holding para subsidiárias em 2024 fechou ali em 50-50 e buscam ainda mudar essa estrutura. Se possível, poderiam nos informar como tem evoluído esse indicador, se hoje as subsidiárias já possuem mais dívidas do que a holding. E as duas pontuais que nós tínhamos aqui se a readequação do ticket médio para a companhia já chegou em um patamar ok, ou se a gente pode esperar maior readequação para o restante do ano. E, por fim, se vocês têm avançado no plano de renegociação dos contratos de locação, conforme comentado no Investor Day. É só isso, obrigado. Luiz, bom dia. Obrigado aqui pelas perguntas. Eu vou endereçar a questão da dívida. Como a gente já tinha ressaltado no Investor Day, né? E aí, como você pontuou também, hoje a gente tem aproximadamente aí algo em torno de 45% da nossa dívida na companhia errada, que é a holding, então eu não tenho nenhum benefício fiscal da despesa financeira gerada por essa dívida. Então, o grande intuito dessa renegociação que a gente já está em curso é poder alocar essa dívida 100% na empresa operacional, e aí eu consigo ter o benefício fiscal dessa despesa financeira. E como você também pontuou, o nosso custo de funding não reflete o rating da companhia, o perfil de crédito, né, da companhia, e o objetivo dessa renegociação que a gente está em curso é, de fato, poder fazer esses dois movimentos, né, de colocar a dívida no lugar certo e ter um custo de dívida adequado. Então, estamos em conversa com os bancos e com o mercado de capitais para identificar alternativas aqui para a gente poder fazer esse movimento e estamos aqui internamente trabalhando para que a gente possa concluir essa transação até o final desse ano. E aí a gente consegue ter a dívida no lugar certo, ao custo adequado. Então, estamos trabalhando sim. É uma das prioridades aqui minha, da área financeira, para poder ajustar essa estrutura de capital, que aí é onde a gente cria muito valor aqui para o acionista, não só reduzindo o custo do nosso funding, mas também tendo uma melhor estrutura fiscal da companhia. Luiz, obrigada pela pergunta. Com relação à recomposição de preços, a gente teve sim uma receita que vem de forma recorrente sendo impulsionada por uma estratégia comercial pautada no reajuste contínuo da tabela de preços, mas, sobretudo, na melhora do nosso mix, né? Então, a gente teve aí o aumento do ticket médio no TRI de 8,1 e 16% acumulado no semestre. A gente continua monetizando melhor nossa base de clientes através de uma combinação de estratégias. Então, a recomposição de preços, a melhora de mix, e nesse trimestre especificamente, a gente teve uma procura por tratamentos mais completos nas regiões íntimas, né? Então, é um novo combo que contempla 3 áreas e já supera em vendas o tradicional combo de 2 de área íntima feminina. Isso ajuda a gente a sinalizar que a gente está no caminho certo, na definição dessa estratégia comercial. Isso também sinaliza aí uma mudança de comportamento, uma maior valorização de protocolos mais abrangentes por parte dos nossos clientes. Com relação aos contratos de locação, ele é um trabalho ongoing. Nós temos uma estrutura dedicada internamente que continua perseguindo um alinhamento coerente que traga um lucro bruto sempre acima do crescimento da nossa receita, e a recomposição dos custos de contratos de aluguel faz parte dessa estratégia. Essa dinâmica ela é constante, ela é fruto de uma equipe que é especializada nisso, nesse tipo de negociação, e a gente pretende continuar perseguindo sempre um equilíbrio que tenha uma dinâmica que privilegie aí um retorno maior através do nosso lucro. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para Magali Leite para as considerações finais. Obrigada a todos que participaram do nosso call de resultados. Eu gostaria de reforçar que nosso foco de gestão é maximizar retorno ao acionista, com muita consistência na execução, principalmente nas frentes de melhorar a experiência do nosso cliente, recomposição de preços, eficiência de custos e despesas, disciplina financeira, crescimento da nossa base, da nossa capacidade instalada, nossa capilaridade através do crescimento por franquias e sempre reforçando o nosso posicionamento destacado no mercado de wellness e bem-estar. Muito obrigada. A teleconferência da Espaço Laser está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.